Continuando então com a nossa aula 9, a planta baixa e as paredes internas, nós já vimos o comando aparar. Vamos ver agora o que faz o comando filetar, pois ele será muito importante para nós fazermos as paredes internas da residência sobre a data. Vamos aqui então para o item 9.2 do blog Draft Site Arquitetura. Para que serve o comando filetar? O comando filetar ele cria cantos arredondados no nosso caso, nas paredes. Se você não quiser um canto arredondado, você vai deixar o raio, porque ele trabalha com raio, você vai deixar o raio dele zerado, com o número 0. Vamos ver aqui um exemplo na prática, como ficaria. Olha só aqui no Draft Site. Vamos supor, nós temos aqui um retângulo. Vou desenhar um retângulo, você vai aprender um pouquinho mais para frente como usar esse comando. Tem um retângulo. Agora, eu vou dar um offset, vamos supor que aqui tem uma parede, nesse ambiente, que eu vou ter uma parede com 20 centímetros de espessura. Então, eu vou dar o nosso offset, que é o O, Enter, e vou colocar aqui, ponto 2, que nós já vimos nas outras aulas. Vou clicar em cima do retângulo, que não deixa de ser uma polilinha, é um elemento único, e vou direcionar para fora, ok? Agora, suponha que isso daqui é um ambiente, e o seu cliente, ele deseja que você tenha curvas no canto desse retângulo com 70 centímetros. O raio da curva interna, ok? Como que você fará isso? Você simplesmente usará o comando filetar, que equivale ao fillet do AutoCAD. Então, aqui na barra de ferramentas, ele se encontra aqui. Você pode ver que ele tem até a curva, mostrando aqui a curva que ele realmente vai deixar curvo. Ou aqui em Modify Filetar, ou como nós estamos mais acostumados, via teclado. É a letrinha F, igualzinho do AutoCAD. F, Enter. Observe que o valor aqui do nosso raio está como 0. Porém, o raio 0 ele é usado apenas quando nós queremos o canto aqui reto, sem nenhum arco, sem nenhum círculo, sem nenhuma curva. Mas no nosso caso, eu falei que nosso cliente, ele quer a parede curva com um raio de 70 centímetros. Então, vamos lá. Relembrando que sempre que eu quero dar uma ação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso digitar a primeira letra que está em maiúsculo. Aqui no caso, olha, de múltiplas, olha, LT. Então, você digitaria LT, polilinha, P, raio. Então, você vai digitar o R. Não precisa ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Então, R e Enter. O que nós falamos? Que é o raio de 70 centímetros. Estamos trabalhando em metro, então, ponto 7, ok? E vou dar Enter. Observe, aqui está pedindo para especificar a primeira entidade. A primeira entidade é uma das linhas. Vamos supor, eu quero deixar uma parede curva aqui com 70 centímetros nesse canto. Então, a primeira entidade ou é essa linha ou é essa linha. Apesar de ser uma polilinha, um retângulo, um objeto único, o comando filetar vai entender que essa daqui é a primeira entidade. Então, olha só, eu clico nessa e especificar a segunda entidade e vou clicar nesta outra. Observou? Olha só, aqui nós fizemos, então, a curva com um raio de 70 centímetros. Observe, porém, que o comando foi encerrado. Se eu quiser fazer essa outra parede aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso repetir o comando. Ou eu dou um Enter repetindo o comando, ou eu aperto F novamente e dou Enter. Olha lá. Só que o nosso raio já está de ponto 7. Agora, basta eu especificar a primeira entidade. Vamos voltar? Olha, eu vou dar U agora. O que acontece? Como é uma polilinha, ou seja, o retângulo é um objeto único, nós podemos fazer os arcos, as paredes curvas, de uma só vez. Vamos, então, verificar como fazer isso. F e Enter. Observe aqui que o raio ele está zerado. Por que ele está zerado se da última vez nós digitamos ponto 7? Na hora que eu dei o comando U, que é desfazer, ele voltou. Então, a partir do momento que ele volta, que ele desfez os arcos aqui, ele voltou também para o raio 0. É como se eu não tivesse feito aquela ação anterior. Então, voltaremos novamente. Olha, R, Enter, ponto 7 e Enter. Agora, olha aqui, olha,
polilinha. Tem essa opção aqui, polilinha, que é justamente para retângulos, polígonos ou uma polyline aí, uma polilinha qualquer que você crie, tá ok? Então, você vai digitar P, porque P é a letrinha maiúscula, e vai dar Enter. Observe agora, especificar polilinha. Qual que é a nossa polilinha? É essa daqui. Você viu a diferença? Nós fizemos todos os arcos de uma só vez. Você não precisou ficar repetindo o comando. E agora, como é uma parede de 20 centímetros de espessura, o que eu vou fazer? Eu posso dar o mesmo polyline? Posso dar o mesmo polyline? Não. Eu posso dar o mesmo comando filetar na polilinha de fora. Vamos lá, então? Olha só, F e Enter. Novamente aqui, polilinha e Enter. Especificar polilinha. Especifiquei. Tá tudo certo? Olha bem o desenho. Vou ampliar um pouquinho aqui para você ver. Tá certa essa parede? Não, não tá. Observe o que foi que aconteceu. Aqui eu tenho 20 centímetros entre as duas linhas. Aqui eu não tenho. Ok? Como que eu sei? Olha só, eu vou cotar aqui. Daqui até aqui. Não se preocupe que lá na frente você vai aprender a cotar também. Olha só, ponto 28. Então, quer dizer, não pode, concorda? O que precisaria fazer, então? Vamos lá, vou voltar. Ou eu faço o seguinte, observe, ou eu apago essa linha aqui de fora e dou um offset de ponto 20. E ele vai sair inteiro. Olha agora, não está mais gorda, aquela parede não está mais gorda. Continua com, agora tem 20 centímetros, olha só. Exatamente 20 centímetros. Então, eu dou um offset de 20, ou eu acrescento 20 centímetros no meu raio. Vamos lá? F, Enter. Raio, R, Enter. Se o raio de dentro tem ponto 70, com mais 20 centímetros, vai ficar com ponto 9, porque 20 centímetros é a mesma coisa que ponto 2 metros. Ponto 9, Enter. Preciso colocar o P para polilinha. P, Enter. Clico em cima. Está aqui a nossa parede perfeitinha, sem estar gordinha, ok? Vejamos agora na prática como serão as paredes internas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Primeiro eu vou apagar esse nosso retângulo. Agora imagine que nós temos aqui linhas que não se encontram. Desse lado aqui elas se cruzam. E desse outro lado aqui, elas se cruzam menos ainda. Menos ainda não, digamos, ela está mais aqui para cima. Então, vamos ver como funciona o comando fillet na prática. Imagina que essas daqui são linhas de paredes e que vão constituir cantos, ok? Nós queremos fazer cantos, porque se for a parede que não estiver num canto, se tiver, por exemplo, se essa linha continuar, se o prosseguimento continuar, você vai usar o comando aparar e não o comando filetar. Você vai entender na aula 9.3 melhor esse conceito. Então, vamos lá. F e Enter. Observe que o raio está de 9. Eu falei para vocês que quando for fazer o canto reto, sem nenhuma curva, o raio tem que ser de 0. Então, você vai digitar R e Enter. Vai digitar o raio 0 e vai dar Enter. Você não vai fazer polyline, não vai fazer nada. Então, vamos lá. Basta eu clicar nas duas linhas que precisam se juntar. Essa linha vai ser preenchida até encontrar-se com essa. Observe. Especificar a primeira entidade, esta. Segunda entidade, esta. A ordem tanto faz. Você pode clicar em qualquer uma primeiro. Ok? Observou que ela juntou? Agora, o comando filetar, ele também faz o quê? Ele corta o que sobra. Se eu clicar aqui e aqui, vai sumir esta parte e esta parte. Observe, eu preciso repetir o comando. Então, eu vou dar F e Enter. O raio já está o quê? Zerado. Então, basta eu clicar na primeira entidade e depois na segunda entidade. Você sempre clica no trecho onde você quer que fique. Então, eu não posso clicar aqui em cima, porque esse trecho aqui vai sumir. Ok? No comando aparar, você clica onde deve sumir, onde deve ser aparado. Aqui no filetar, você clica o que deve ficar. Observou? Se eu voltar aqui, olha, eu vou dar um U e vou voltar.
Vou aplicar novamente o comando filetar. Se eu clico aqui e aqui, eu estou querendo dizer que eu quero que fique este segmento até o cruzamento e esse segmento até o cruzamento. Observe. Ok? Vou voltar. Vou dar o filetar novamente. Olha só. Espera aí, eu dei errado. F, Enter. Especificar a primeira entidade. Esta e esta. Vou dar Enter para repetir o comando. Ele já vem automático. Especificar primeira entidade. Ok? Então, vamos voltar agora. Vou dar um U aqui para voltar. Agora, vamos supor que você está com uma casa grande, você tem que usar o comando filetar várias vezes. Poxa, mas eu vou usar uma vez, daí eu vou ter que ficar dando Enter, repetindo o comando toda hora? Não. Tem um modo aqui que você não precisa fazer isso. Olha só. Você vai dar F e Enter. Tá vendo aqui? Múltiplas. Quais são as letrinhas maiúsculas de múltiplas? L e T. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar L e T antes de dar o primeiro. Antes disso, vamos observar aqui. Como eu voltei tudo, o nosso raio está o quê? Com ponto 9. Tem que prestar muita atenção quando você estiver desenhando. Se você usar o comando U, o raio voltará para o último utilizado, ok? Até que todas as ações tenham sido desfeitas. Então, antes de qualquer coisa, R, Enter, 0, Enter. Agora sim, múltiplas, eu digito LT e dou, olha, LT, minúsculo mesmo, e dou Enter. Especificar a primeira entidade. Esta, especificar segunda entidade. E esta. Pode ver que ele não saiu do comando. Como você escolheu a opção múltiplas, ele vai ficar repetindo o comando filetar até você dar ESC ou Enter. Olha só. Tudo bem? Então, tá aí, quando você for fazer mais de um filetar. Agora, vou voltar novamente. O nosso raio, voltei demais. O nosso raio, ele voltará a ficar com ponto 9, porque eu desfiz todas as ações. Vamos supor que um exemplo, num desenho mecânico, você usa muito mais curva, você usa muita curva ao invés de canto reto, como na arquitetura, que são poucos os arquitetos que fazem as paredes arredondadas, paredes curvas. Então, vamos imaginar que é um desenho mecânico. E você quer deixar apenas uma linha aí com um ângulo reto, sem raio nenhum. Então, você não vai ficar digitando R, Enter, 0, Enter. Vamos lá. Voltando aqui, F, Enter. Observe que seu raio está com ponto 9 metros ou 90 centímetros. Então, aqui, especificar a primeira entidade. Mas eu quero que aqui fique com um cantinho reto, sem nenhuma curva. Só que eu estou com raio de ponto 9, mas não vou mudar. O que eu faço? Simplesmente você aperta a tecla Shift enquanto especifica as entidades. Olha, especificar a primeira entidade. O meu dedo está apertando a tecla Shift. Observou? Eu fiquei com canto reto. Agora eu vou repetir o comando. Observe que aqui continua com um raio de ponto 9. Então, agora eu vou fazer aqui um raio de ponto 9. Ok? Agora, vamos supor, vou repetir novamente o comando e vou apertar o Shift. Aqui, eu vou ficar com ângulo reto. Agora, se eu der Enter novamente, observe que o raio continua sendo ponto 9. Na prática, no desenho arquitetônico, nós utilizamos muito mais o comando filetar com a parede sem nenhuma curva. Então, o que eu aconselho para vocês? A deixarem sempre o modo aqui do comando aparar ou filetar no AutoCAD com um raio de 0, porque assim não vai ficar te atrapalhando, porque você vai usar muito mais ele zerado do que com qualquer ângulo diferente. Então, nesta aula, finalizamos. E finalizando a aula 9, o que nós vamos fazer? Acabamos o item 9.2, vamos iniciar daqui a pouquinho o item 9.3, encerrando a aula de número 9. Então, até mais.